Então, antes de começar a nossa aula, né, que é a introdução à farmacologia, eu vou pedir para vocês, para a gente colocar a mão na consciência, né, quem puder ficar em casa, fique em casa, não saia, higienizar as mãos, né, a todo momento, né, quando for possível, o uso do álcool em gel, que tá em falta aí em todos os lugares. Então a gente precisa utilizar o álcool em gel quando a gente não tem água e sabão. Se a gente está em casa e tem água e sabão, a gente vai lavar as mãos com água e sabão. Álcool em gel é se a gente não tiver aí esses produtos, né? O sabão e a água. Tá bom? Tá tendo muita falta, as pessoas compraram excessivamente e aí falta para outras pessoas. E isso não é bom, tá bom? Então vamos ficar em casa quem puder ficar. É complicado porque às vezes a gente precisa trabalhar, não tem como ficar, mas quem puder, fica em casa. Então vamos lá para nossa primeira aula de farmacologia. Então, o começo da matéria de farmacologia a gente vai pegar mais nas coisas teóricas. A parte de cálculos a gente vai ver numa segunda etapa, mas eu vou avisar para vocês antes, tá bom? Então, o que é farmacologia? O que a gente vai ver em farmacologia? Então, a farmacologia é o estudo dos medicamentos, venenos e substâncias tóxicas, né? Ali vai ser estudado o mecanismo de ação dessas substâncias no organismo vivo, né? A sua preparação, os seus efeitos e como que acontece até a excreção destas substâncias. Tem algumas terminologias, alguns assuntos que são importantes a gente saber, né, relacionado à farmacologia. Então, nessa aula de introdução, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? O primeiro assunto, farmácia. O que é farmácia? Né? A farmácia é um local onde a gente tem a obtenção dos medicamentos, né? E algumas delas fazem a preparação e a conservação desses medicamentos para posterior venda. Tá? Então, é um local onde a gente tem a disponibilização de medicamentos, né, para toda a população. Tá? Item 2, remédio. O que são os remédios? Às vezes a gente pensa que o remédio é só aquele produto que a gente vai na farmácia, compra, para quê? Para sanar algum problema que a gente tem. E não é. Remédio é utilizado para todas as formas, né? Todos os processos que são utilizados para sanar algum problema, para tirar algum tipo de doença, né, algum tipo de problema que tem instalado no organismo. Um exemplo de um remédio é hidroginástica. Às vezes a pessoa ela tá acima do peso, ela tem problemas em relação a cansaço, né, nas articulações. Então, o que são indicados? As hidroginásticas. Então, a gente fala que a hidroginástica, em alguns casos, né, ela é um remédio, porque ela está sendo usada como uma forma terapêutica para sanar algum problema em questão de saúde. Então, o remédio não é só aquilo que a gente vai e compra na farmácia para a gente adquirir, tomar e sanar aquele problema que a gente tá, né? Outro tipo de remédio é grupos de terapia, né, psicológica. É um remédio, porque às vezes a gente está com um problema psicológico que a gente tem a indicação médica de participar de grupos de terapia. Para quê? Para sanar aquele problema que a gente está no momento, problema psicológico. Mas o psicológico da gente, ele comanda muita coisa na nossa vida e na nossa saúde também, tá? Terceiro item, toxicologia. Toxicologia é o estudo das toxinas e dos venenos. Como que essas toxinas e esses venenos, eles interagem, como que eles agem no organismo vivo. Quarto item, posologia. A posologia a gente vai estudar as doses dos medicamentos. Então a gente tem medicamento que é para ser tomada um comprimido a cada 12 horas. Um comprimido a cada 8 horas.
né? Um comprimido de 250, um comprimido de 500 miligramas a cada 8 ou a cada 12, tá bom? A cada 24 horas. Então, na posologia, vai ser o estudo das doses de cada medicamento. Qual que é a dose mais indicada para cada medicamento, para cada problema, tá? Então, na posologia vai ser estudado as doses dos medicamentos, tá? Quinto assunto, quimioterapia. Quimioterapia são tratamentos com substâncias químicas, né? Tratamentos esses para quê? Para diminuir um problema. Então, a quimioterapia são substâncias químicas utilizadas, né, para sanar algum problema. Sexto assunto, terapêutica. O que é terapêutica? Às vezes a gente vai no médico, a gente tem uma dor nas costas, né? E isso é acarretado porque a gente ficou ali um tempo sobrecarregando a nossa coluna. O que o médico ele vai fazer com a gente? Ele vai passar um remédio específico, né, para aquele problema que a gente tem, e ele vai também indicar a fisioterapia. Então, esses dois métodos são formas terapêuticas, né? Não é só o medicamento, não é só grupos de ajuda, não é só fisioterapia. Então, tudo que envolve processos aonde a gente vão ser utilizados para diminuir um problema ou curar uma doença, a gente chama de formas terapêuticas, certo? Sétimo item, fármaco. O que são fármacos? Fármacos são substâncias, né, utilizadas com propriedades ativas para ir até um problema e acabar com aquele problema. Então, são substâncias, né, que às vezes a gente é utilizada para entrar no organismo e acabar com aquele problema. Exemplo, eu tenho aqui esse medicamento, é a macrodantina. Né? A macrodantina, esse é o nome comercial, macrodantina, mas ele tem um princípio ativo. Qual que é o princípio ativo da macrodantina? Nitrofurantoína. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. Ó, nitrofurantoína. Então, a nitrofurantoína é o princípio ativo, é o fármaco que vai ser utilizado como princípio ativo, aonde ele que vai entrar no organismo para poder eliminar o problema que está sendo causado ali, certo? Então, o fármaco é substâncias que têm o princípio ativo de entrar no organismo, produzir um efeito e acabar com aquele problema que você está tendo. Oitavo item, droga. O que são as drogas? Então, as drogas são todas as substâncias que interajam no organismo e estas produzem um efeito. Então, às vezes a gente acha que droga é só cocaína, maconha. Não, os medicamentos também são drogas, porque aquela substância ela vai entrar no nosso organismo e vai produzir um efeito, certo? Os venenos são drogas? Sim, porque são substâncias que vão entrar no organismo e vão produzir um efeito. A cocaína é uma droga? Sim, porque ela vai entrar no organismo e vai produzir um efeito. Tá? Então, as drogas são todas e qualquer substâncias que entram no nosso organismo, interagem com ele e assim produzem um efeito. Esse benéfico ou maléfico, aí indifere. Tudo bem? Nono item, medicamento. O que são os medicamentos? Os medicamentos são drogas utilizadas para fins profiláticos, terapêuticos e diagnósticos, né? Então, o que são drogas? Substâncias que interagem no nosso organismo e produzem um efeito. E os medicamentos são drogas. Por quê? Porque são substâncias que vão entrar no nosso organismo e produzir um efeito profilático, diagnóstico e terapêutico. Décimo assunto, farmacodinâmica. Na farmacodinâmica vai ser estudado as ações, os efeitos que aqueles medicamentos, que aqueles fármacos, né, aquelas substâncias, elas vão fazer ao interagir no nosso organismo.
tá bom? Então, a farmacodinâmica vai estudar ali os efeitos que aquela substância, elas podem fazer no nosso organismo, né? O que acontece quando o nosso organismo, ele tem a interação, ele interage com aquela substância específica, tá bom? 11º item, farmacocinética. Na farmacocinética vai ser estudado o caminho, né, que aquele medicamento vai ser percorrido, né, até a sua excreção. Então, vai estudar o caminho, o que vai acontecer com aquele medicamento, né, aonde que ele vai ser absorvido, como que ele vai ser absorvido e como que ele vai ser excretado, ou seja, como que ele vai ser eliminado do organismo, tá bom? Eu tô aqui com a minha enfermeirinha, olha que bonitinha. Eu ganhei de uma aluna. Todo vídeo que eu faço, eu coloco a minha enfermeirinha aqui do lado. Ela fica comigo. E vamos parabenizar também os profissionais da área da saúde, né, gente? Porque eles estão ali como linha de frente no combate a esse vírus terrível que tá instalado aqui no Brasil e no mundo inteiro, tá bom? E antes de finalizar, olha aqui, ó. Se inscrevam no canal SOS Enfermagem, ó. Hashtag todos juntos, hashtag contra o coronavírus, tá bom? Então, coloque a mão na consciência, higienize as mãos, tá? Não é só assim. Higienize as mãos, lave conforme a técnica que tá passando aí toda hora na mídia, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar, gosto muito de vocês. Eu tô morrendo de saudade. Tchau!